aí, beleza? Sou o Daniel da Vegetis Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E esse é um assunto adorado por muitos, particularmente por mim. A fermentação ela tem um lugar especial no meu coração e é sobre isso que eu quero falar agora, para que você tenha sucesso na fermentação. E eu digo isso porque muita gente me escreve falando que tentou fermentar e tal, que não deu certo, que ficou ruim, que ficou azedo, que não sei o que, várias coisas aconteceram, né? Então, só para a gente ficar na mesma página, quando estamos falando de fermentação, estamos falando de uma ação de micro-organismos que vai transformar um alimento. E assim, estou falando isso porque é muito importante entender esse conceito, primeiro, de fermentação, para que depois a gente possa perceber o que acontece no queijo vegetal, então, né, com base nesse conceito, para que a gente possa melhorar o processo, né? Esse é que é o grande ponto. Então, quando a gente pensa que a fermentação ela é uma transformação do alimento por micro-organismos, então, peraí, temos que ter uma atenção nos micro-organismos, né? O que eles gostam de comer? Como que eles gostam de viver? Né? O que eles estão produzindo? O que eles não estão? Será que produz coisa ruim também? Será que não produz? Ou seja, tudo isso é importante estar no nosso campo de visão, tá? E eu digo isso porque o queijo tradicional ele é fermentado, tá? Sim, a maioria esmagadora de queijo tradicional é fermentado. E ele é fermentado por bactérias láticas. O queijo vegetal, ele pode ser fermentado também. E ele pode ser fermentado por bactérias láticas. Olha só que interessante, né? Esse é o grande ponto da coisa. Porque daí a gente tem um denominador comum. A gente tem a produção de ácido lático tanto no queijo tradicional quanto no queijo vegetal. Então, se de repente você tem algum desconforto em relação a sabor de queijo vegetal, talvez a saída esteja na fermentação, né? Porque, é claro, a maioria dos queijos vegetais que são oferecidos para nós em supermercado, no que seja, eles não são fermentados. E aí, claro, tem um degrau considerável, né, entre a complexidade de sabor que vem da fermentação e a saborização que acontece através de ingredientes de sabor, né? Tem uma distância muito grande. Então, se você tem alguma situação meio, sei lá, negativa em relação ao sabor de queijo vegetal, busque a fermentação, que aí sim você começa a ter assim, resultados excelentes, vamos dizer assim. Tá? Agora, em relação à fermentação, por que temos que ter atenção, ou qual que é o segredo do sucesso aí? É justamente perceber qual é o tipo de bactéria que está ali. E falei já, são bactérias láticas. Essas bactérias láticas, elas têm assim dois grandes grupos, tá? Bactérias que gostam de uma temperatura mais amena, vamos dizer aí, de 20, 25 graus, e outra que gosta já de um calorzinho maior, 40, 45 e tal. Então, primeiro, uma vez que você identifica isso, precisa dar as condições para elas, né? Só que essa questão da temperatura, né, para essas bactérias, quando você está usando um starter selvagem, né, você fez o seu probiótico, está usando o Rejuvelac e tal, não precisa pensar nessa diferença. Tá? Então, se não precisa disso, qual que é o grande lance para a gente pensar a fermentação? Olha, o ponto que eu quero chegar aqui é que muitas vezes quem está ensinando a fazer um queijo vegetal fermentado, e isso assim, qualquer vídeo que você pegue na internet, talvez, vai ter essa recomendação, né, ou pelo menos a maioria vai ter, de um tempo, dizendo, ó, coloca a bactéria, tal, seu starter, não sei o que, tal, tal, tritura a castanha, tal, e depois deixa fermentar por 24 horas, 48 horas, enfim, vão dar um tempo, né? E é aí que a coisa começa a ficar esquisita.
Porque as condições que essa pessoa que está falando para você fermentar por X horas tem na cozinha dela vai ser diferente das condições que você vai ter na sua cozinha. E não só a situação na cozinha, mas também os micro-organismos, o starter vai ser diferente. Tá? Mas e se for cultura domesticada? Também é bem possível que seja diferente. Cultura domesticada, né, ou seja, quando você compra um micro-organismo, você precisa saber o que o fornecedor diz em relação à quantidade de ser usada daquele micro-organismo. Tá? Quantos gramas por litro ou por quilo que você vai utilizar. Às vezes é 0,02 gramas por uma receita que você vai usar. Né? Mas a mesma coisa se dá para starter selvagem. Se você tem um probiótico, um Rejuvelac, por exemplo, ou uma salmoura de fermentação de vegetal. Aquilo ali, quão diluído está ou não está, ninguém vai saber. Não dá para saber isso daí se você não levar isso para um laboratório para fazer contagem de célula, e ninguém vai fazer contagem de célula. Tá? Então, quem está falando fermente X horas, primeiro, a temperatura da cozinha de quem fez a receita e da sua cozinha é a mesma? Não é. Possivelmente não é. Então já vai ter diferença aí. Porque numa temperatura um pouco mais alta, as bactérias aceleram o metabolismo. Temperatura mais baixa, elas diminuem o metabolismo. Tá? Então esse é um ponto, temperatura. Depois, a questão da concentração. Você não sabe qual que é a concentração. Se você fizer, por exemplo, um Rejuvelac, né? É que normalmente, eu falo Rejuvelac porque está muito mais à mão das pessoas, né? Mas isso pode ir para qualquer tipo de starter líquido. A proporção que você vai ter de grão ou de vegetal para água vai impactar na quantidade de células depois que você vai ter. E isso daí, assim, eu tô falando porque é uma questão teórica, né? E que se dá na prática. Mas como que eu vou saber quanto que tem? É o que eu falei, você não vai levar para laboratório, né? Pagar por uma contagem de célula. Não faz sentido isso acontecer, tá? E depois tem uma outra situação ainda. O seu starter, ele, quanto tempo ele foi feito já? Né? Se ele está na primeira semana de que ele foi feito, as bactérias ali estão muito bem. Mas a partir do momento que entra para a segunda, terceira, quarta semana, a quantidade de bactérias ali começa a diminuir. Algumas começam a morrer. Então, altera-se também a quantidade de bactéria ali pelo tempo de vida desse starter. Né? É coisa que também precisa levar em consideração. Aí agora você fala, poxa Daniel, ó, preferia nem ter assistido esse vídeo, para não ficar com esse monte de coisa na cabeça agora, né? Como é que eu vou fermentar? Mas calma, que agora sim vem a solução. E é uma solução muito prática, tá? Porque você vai saber das condições que você tem. Se você faz aquele mesmo starter, né, daquela maneira, sempre, vai ser mais ou menos aquilo lá e não vai mudar. Se a temperatura da sua cozinha, ela tem mais ou menos, né, uma sazonalidade, mas você percebe pelo menos dois grandes picos aí, algum momento do ano que é mais fria, outro momento do ano que é mais quente, você percebendo isso, né, você também começa a controlar mais a coisa. Porque a grande sacada de você ter uma fermentação bem feita, né, super saborosa, é você acompanhar essa fermentação. Tá? Vamos supor, você faz à noite a sua massa, tal, coloca para fermentar. E depois, no dia seguinte, na hora que você acorda, passou aí 8, 9 horas, talvez, para alguns 6, para alguns 7, enfim, não sei. Mas você experimenta. Esse é que é o lance do acompanhamento da fermentação. Você experimenta isso daí e vê qual que é a quantidade de ácido que tá, qual que é a evolução de sabor. Tá gostoso, não tá? Tá faltando? Tá faltando. Então deixe mais algumas horas. Depois você volta e experimenta de novo. Né? Esse é que é o ponto para o sucesso de uma fermentação. Porque daí vai chegar uma hora que você vai experimentar e vai falar, nossa, isso aqui tá uma delícia. Pelo amor de Deus. Tá no ponto já. Então, fechou. Vai para a geladeira
E acabou então sua alegria? Vai ser sua alegria se você também seguir esse outro ponto aqui, que é tomar nota disso, tá? Tenta colocar a maioria das variáveis que você puder, sob as quais aquela fermentação, né, ela esteve ocorrendo ali, e anota num caderninho. Tem um caderninho só para queijo vegetal. E aí você anota ali, ó, a fermentação dia tal, né, você vai saber se não tem termômetro na cozinha e tal, mas pelo menos vai saber a época do ano, né? Em fevereiro, foi em fevereiro, fermentou, precisou de tantas horas com esse starter para fermentar. Então você começa a tomar nota disso, sem dúvida nenhuma, você vai passar a ter fermentações bem mais saudáveis e muito mais saborosas. E claro, deixa o seu comentário aí que a gente continua essa conversa sobre fermentação. Conta para mim nos comentários, você está tendo sucesso com as fermentações? A gente continua essa conversa.